Bom dia, Maria José. Bom dia, professor. Só estou aguardando para vir ligar esse ar, porque para a gente começar. Estou até atrasado aqui, tá? Tá legal. Caso eles tragam as plate hoje, se tu atender, pede para eles deixar abrir a sala para colocar ali na sala, tá? Uhum. É. Professor bonito. Não tô nem vendo, eu cheguei. Entendeu? Tá. Tchau. Oi. Vamos lá, gente. Deixa eu desativar o som. Eu estou aguardando, eu demorei um pouquinho, porque até agora não vieram ligar o ar. Só que aí eu vou começar com vocês, pois senão vocês vão ficar prejudicados até nessa revisão. Tá? Todos me escutam bem? Sim, professor. Sim. Olha, tem 51 slides, mas a gente batendo um papo sai até rapidinho. Tá? Consegui resumir bastante a nossa primeira VC aqui. Tá? Então a gente vai conversando quando o pessoal for entrando aí, certo? Pra gente fazer a nossa revisãozinha para a semana que vem já a prova. Então, para a gente começar, né, tem as alterações fisiológicas associadas ao envelhecimento, que é muito importante, a gente não pode deixar de esquecer, tá? Tanto a composição corpórea, a massa, quanto o metabolismo, o que aumenta, o que vai diminuir durante o envelhecimento normal, tá, do idoso. Aqui eu coloco para vocês, ó, tanto alterações do coração, quanto alterações dos vasos sanguíneos. Só um instantinho aqui, deixa eu... Vamos lá. Tanto alterações do coração quanto do vaso sanguíneo, né? Vamos dizer um bem importante. Vamos aqui, ó. Massa e volume do coração com o passar da idade, ele aumenta. Excitabilidade, débito cardíaco, retorno venoso com o passar da idade, né? E vem a diminuir. As arritmias aumentam. Dos vasos sanguíneos, olha aqui, tá? Ateroma na circulação arterial, com o passar da idade, passam a aumentar, né? As placas de ateroma, assim como as calcificações dos vasos sanguíneos, tá? As artérias vão ficar um pouco mais rígidas, certo? Olha aqui. Atividade física necessita dos músculos esqueléticos para gerar força e resistência. Só que com o passar da idade, ó, a idade avançada, há uma diminuição de massa e volume muscular. Isso é muito importante, a gente não pode deixar de esquecer, tá? Pois a força e a resistência muscular, olha aqui embaixo, tá? São necessários para realizar as AVDs, tá? E é o chamado de cada um, né? Limiar de desempenho funcional. Isso a gente avalia através de testes, até que a gente vai ver aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá ok, então vamos lá. Tá? Mais algumas alterações, tá? De tipos de fibras musculares. Alguém lembra para mim quais são os tipos de fibras musculares que são alteradas durante a idade?
Quem lembra? Tipo 2. São transformadas? A tipo 2 não é transformada na tipo 1? Isso mesmo, tá? Olha, algumas alterações aqui. Envelhecimento com o miocárdio, sistema de condução, tá? E endocárdio. Ocorre perda de elasticidade, alterações fibróticas, principalmente nas válvulas, como vocês mesmos relataram, as valvopatias, né, durante as aulas. Infiltrações amilóidicas, aumento de paredes cardíacas, tá? De fibrinogênio no músculo cardíaco, tá? Com o aumento da idade, a diminuição de força do meu ventrículo direito. Aí eu pergunto para vocês, semestre passado a gente viu uma patologia que com a diminuição de força de contração do ventrículo direito, qual é o nomezinho dela? Deixa eu endireitar aqui a nossa câmera. Quem lembra dessa patologia? Que também tem diminuição da contratibilidade do músculo cardíaco, já vem falando aqui embaixo, que pode gerar uma hipertrofia. Valvopatia? Valvopatia, dependendo das classificações das válvulas, podem gerar essa patologia. Mas uma patologia específica que a gente viu no semestre passado, que é a diminuição da contratibilidade cardíaca. A gente vê aqui que é a diminuição da capacidade de extensão, tá, arterial, tá? Consequentemente, tem uma diminuição de força de ventrículo esquerdo. Quem lembra? Ele não consegue bater e gera uma hipertrofia. Esse slide todinho aqui. Quem lembra o nome dessa patologia? Que traz uma insuficiência. Se eu não tenho força de contração. ICC? Isso mesmo, a insuficiência cardíaca congestiva. Então, com o passar da idade, né, principalmente 60, 70 anos, com a diminuição de força, principalmente do ventrículo esquerdo, esse paciente pode vir a gerar um ICC. Tá? Há também diminuição dos pulsos elétricos, ou seja, do meu marca-passo fisiológico, tá? Meu nó sinusal, e aí pode gerar arritmias. Tá? Alterações do nó sinusal, alterações fibróticas no sistema de condução, pode gerar aquele bloqueio atrioventricular que a gente chegou a falar. Tá aqui mesmo, aqui embaixo, olha, bloqueio primário ou idiopático, que aí é necessário que esse paciente venha a colocar até marca-passo mais para frente. Aqui algumas alterações que a gente vem relatando até dos vasos sanguíneos, artérias e veias, né? Principalmente rigidez nas artérias, tem a maior resistência vascular periférica aumentada, por isso pode gerar a hipertensão arterial nesse paciente. Tá? Resposta alterada a vasodilatadores. Então, é muito importante saber essas alterações fisiológicas das artérias também. Com a diminuição da força muscular, que a gente já sabe que com a idade esse paciente vem a ter, vão gerar incapacidades, principalmente marcha, equilíbrio, deambulação, e juntando tudo isso, ele vai ter incapacidade nas suas AVDs. Tá? Com diminuição da massa muscular, como a gente já viu aqui, há também a diminuição das áreas transversais do músculo, como a gente até já viu, vai estar a diminuição de volume e tônus muscular, que é acelerado basicamente após os 50 anos. Tá? Com o aumento do tecido conjuntivo e adiposo, a gente já viu que gera isso nesses pacientes idosos, né? A diminuição de formação novas de proteínas, principalmente musculares, ou seja, de fibras musculares, tá? Que vai gerar atrofia, tá? E vai diminuir o reparo também após lesão. Tá? Aquelas dores musculares vão permanecer por mais tempo no nosso idoso. Tá? A diminuição de número de tamanho de fibras musculares, como a gente já viu, tá? Acelerada se não realiza exercício já, tá? Após os 25 anos, mas ela é bem desencadeada, muito mais acelerada após os 50, como a gente já viu. A diminuição de fibras musculares, principalmente do tipo 2, né, que a Karen lembrou para a gente, tá? Olha aqui, fibras do tipo 1, tá? Maior resistência à fadiga, tá? E do tipo 2, menor resistência à fadiga, são mais apropriadas para exercícios de curta duração, ou seja, de força muscular. Então, há essa alteração, tá? Do tipo
não se altera ou se altera muito pouco, principalmente o seu tamanho, tá? Então, há essa alteração de fibra muscular do tipo 2 em tipo 1, tá? Há também, pela diminuição de força, de velocidade de condução elétrica, principalmente pelos axônios, há diminuição também das unidades motoras e dos motos neurônios, né, com o passar da idade. Aqui que eu acabei de relatar, com o passar da idade há um remodelamento, principalmente das unidades motoras do tipo 2, ou seja, das fibras musculares do tipo 2, tá? Que pode haver mudanças de tipos de fibra, de 2 até para o tipo 1. Tá? Os axônios das fibras musculares, principalmente das fibras rápidas, tá? Se degeneram, tá? Quando não usadas, como a gente acabou de falar aí para vocês, que com o passar dos anos, há diminuição de força, de volume muscular e de velocidade de contração, né? Até essa velocidade chegar lá no meu músculo esquelético, pois os nossos axônios, tá? Perdem velocidade. Aqui eu mostro para vocês algumas alterações que ocorrem com o treinamento de resistência, tá? Os músculos esqueléticos. Vamos colocar aqui, olha, há um aumento de níveis de repouso de substrato anaeróbico, ATP, tá? Glicogênio, aumento do tamanho de fibras musculares, tá? Principalmente as fibras do tipo 2. Isso aqui são alterações que ocorrem com treinamento, tá? Aumento da capacidade da função enzimática, principalmente aeróbica, tá? A capacidade de nível de ácido lático, ou seja, ele fica mais resistente, tá? Melhora da motivação, melhora da tolerância à dor. Aqui, alterações, tá? Que ocorrem com treinamento aeróbico, tanto dos músculos esqueléticos quanto dos músculos cardíacos. Vou pegar uns 2, 3 de cada. Olha aqui, o último aqui do músculo esquelético. Aumenta a capacidade muscular de mobilizar gordura, tá? E de oxigenar carboidratos. Oxidar, desculpe, carboidratos. A gente não viu lá que com o passar dos anos ele tem um aumento do tecido adiposo? Então, com o treinamento, principalmente aeróbico, ele começa a quebrar, tá? Esse tecido. Aumento da capacidade de gerar ATP, energia para esses músculos. E aumento do número de mitocôndrias, principalmente nas cadeias musculares. Aqui nos músculos cardíacos, ou seja, no nosso coração, com treinamento aeróbico, tem um aumento do débito sistólico, a gente viu que tem uma diminuição, né, principalmente com o passar dos anos. Aumento do débito cardíaco em geral, certo? Com o passar dos anos, há um aumento do peso, tá, e o volume, tá? Ou seja, com o treinamento, certo? Há um aumento do tamanho das suas paredes, tá? E da cavidade, principalmente no meu ventrículo esquerdo, porque eu tenho esse treinamento, então ele, consequentemente, ele vai ficar mais forte, né? A gente viu que com o passar do tempo, a diminuição de força muscular do ventrículo esquerdo, que pode gerar o meu ICC, tá? Só que com o treinamento aeróbico, ele vai ficar com um aumento de peso e volume? Sim, porque há um aumento das paredes, principalmente para a força muscular desse ventrículo. Passando aqui para a avaliação, muito importante, quem foi ontem na aula também, dei algumas escalas para vocês verificarem as dores, o comportamento, o cognitivo, tá? Desse idoso, certo? Aqui o teste de Berg, gente, o teste de Berg está bem alto. Deixa eu explicar ele, está bem alto para mim, para vocês está bem alto também. Tá. Teste de Berg, a gente vai ver o quê? A mobilidade e capacidade física desse idoso. Não vamos ver a resistência, né? Resistência dele, capacidade aeróbica, a gente vai ver no teste de caminhada de 6 minutos, tá? Vou rodar novamente o...
Quer ver? Ligue lá para você ver. O barulho que faz para escutar eles. Vai chegar algo aqui. Quando fica... Se tu conseguir, por favor. Lembraram aí desse teste? Então, esse teste a gente vai ver mobilidade, né, e capacidade física dele. Vocês veem que durante o teste ela tem um déficit de equilíbrio, né? Ela tem uma dificuldade de realizar certos exercícios. Tá? Bem diferente... Dona Elfrida, eu vou querer que a senhora levante. Esse aqui ainda é um teste de Berg também, né? Modificado, bem mais curto. Tá? E aí ele vê a capacidade física dela, talvez até do tempo. Até se ela entende o comando, né? Bem diferente do teste de alcance. Vamos fazer o teste do alcance funcional. Que aí eu vou observar só mobilidade. Observando a capacidade de mobilidade dela. Você vê que ela tem um comportamento bem grande. Tá? Então, aqui eu vou observar somente a mobilidade desse paciente. Diferente também do teste de caminhada de 6 minutos. Vocês mesmos já relataram que eu vou ver, né? Vocês já relataram que já fizeram, e a gente vai fazer também aqui, que o teste de caminhada de 6 minutos, ele vai ver a performance física desse paciente, tá? Passando um pouquinho para a nossa osteoporose, tá? Nossa osteoporose, lembrando que a osteoporose é uma doença que leva ao enfraquecimento dos ossos, né? E com isso pode ocorrer fraturas, tá? É assintomática, tá? Porém ela é progressiva, tá? Com o passar do tempo ela vem aumentando, tá? E pode pegar, olha aqui, punho, quadril, húmero, coluna vertebral, tá? Principalmente a gente vê aí no fêmur, né? Quando já tem uma queda associada e vem essa fratura, tá? Afeta 30% das mulheres, tá? No pós-menopausa, praticamente 3:1, tá? E também na andropausa. Estudos mostram que quanto mais cedo o diagnóstico, a gente pode ter esse cuidado, né?
o paciente terá melhores resultados no tratamento. A gente tem os cuidados específicos para a osteoporose. Tá? Melhor forma de prevenção é identificar os fatores de risco da osteoporose, tá? Que leva ao desenvolvimento da doença. O diagnóstico cada vez mais precoce a gente até tem diagnóstico da osteoporose através do quê? Da densitometria óssea. Isso é muito importante, vocês não podem ter esquecido, tá? Pois é o exame específico para avaliar essa perda de cálcio e a evolução da osteoporose, certo? Os ossos, tá? Esponjosos, tá? São mais vulneráveis, tá? À osteoporose. Necessariamente o osso compacto, né? Ele vai sendo transformado em um osso esponjoso. Fica mais fácil para que ocorra uma fratura, tá? Como eu acabei de falar, olha, há uma substituição dos ossos, tá? Velho e o novo, 10% ao ano, tá? Que é essa remodelação óssea, só que aí com a osteoporose, ele tem essa perda, né? Do osso compacto, que vai virando basicamente todo aquele osso, húmero, fêmur, entre outros, quadril, coluna, praticamente todo o osso compacto vai virando osso esponjoso. É muito importante a gente lembrar quem faz essa remodelação óssea. Olha aqui, o osteócito, tá? Que mantém o metabolismo diário, eles derivam basicamente, tá? Dos osteoblastos, os osteoclastos, que fazem a remodelação óssea, tá? E o osteoblasto, que fazem o quê? Produzem a matriz óssea, tá? Eles sintetizam, tá? Formam e secretam as fibras de colágeno e secretam os osteócitos, tá? Essa alteração fisiológica, essa formação fisiológica, quem realiza osteoblasto, osteoclasto, osteócito, é muito importante lembrar, tá? Mais uma vez, para não esquecer, que por definição, a osteoporose é a perda acentuada de cálcio nos ossos, tá? Eu tenho ela natural, primária, tá? Ou secundária, derivando de alguns acontecimentos e patologias, tá? Algumas pessoas são propensas a ter osteoporose. Mulheres, tá? Até pela menopausa, idosos, pessoas de pequeno porte, brancos, asiáticos e principalmente quem tem histórico familiar, tá? Aqui também alguns fatores de risco que podem acelerar ou até levar a pessoa a ter essa osteoporose. O alcoolismo, tá? Pois afeta o fígado, dificultando a conversão de vitamina D, tá? E a absorção desse cálcio. A vida sedentária, a poluição, a água sem flúor, tá? Já que o flúor auxilia na fixação desse cálcio. O estresse, tá? Que aumenta a liberação de substâncias químicas, cortisona, causando a osteoporose, tá? Os fatores de riscos, tá? Temos que tomar certas precauções, claro. Durante o período da gestação, devemos ingerir bastante cálcio, tá? E vitamina D que a gente vai ter aí no sol, tá? Na idade adulta, devemos manter os nossos ossos saudáveis, cálcio e vitamina D. Diminuir os corticoides, principalmente nesses pacientes que têm asma e artrite, mas temos vários outros pacientes também que adentram nesse uso de corticoide. Hormônios para tireoide e anticonvulsivantes têm que ser bem controlados também, que em seu excesso pode gerar a osteoporose. Como a gente já até falou, mulheres têm 4 vezes mais chance de desenvolver a doença, tá? Por causa da menopausa, diminuição dos hormônios. Por isso aí é muito importante até ela ter esse acompanhamento para saber quais remédios que ela vai ter que utilizar, tá? O nosso organismo, ele absorve praticamente só 30% de cálcio ingerido. Então é muito importante lembrar desses alimentos, tá? E vai ter uma boa quantidade de cálcio para a gente passar para os nossos pacientes. Claro, basicamente quem vai estar falando isso é o nosso nutricionista. Só que é sempre bom a gente lembrar também. E se for suplementar, tá? Carboneto, tá? E citrato de cálcio. Claro, quem vai indicar isso é o médico junto com o nutricionista. Para o cálcio ser absorvido, é muito importante, é necessária a vitamina D, como a gente já relatou. E como a gente tem essa vitamina D, gente? Através de quê?
Do nosso sol, isso. Então, é muito importante estar relatando para esse paciente, tá? Exercício sempre é indicado para esse tipo de paciente, tá? Claro, tem aqueles certos casos que a gente tem que frear, tá? Até o nosso paciente. Reposição hormonal é indicado para mulheres em menopausa, tá? Os principais sinais e sintomas que eu coloquei aqui para vocês, tá? Pacientes podem ter dores na coluna, recorrentes, tá? Em vários locais, e fraturas, tá? Recorrentes também. Aqui são alguns cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de paciente com osteoporose, tá? Retirar tapetes soltos na casa, usar corrimão, manter claridade, sempre é muito importante. Habituar a manter um copo d'água na sua cabeceira ao lado da cama, que não precisa que ele saia durante o dia, durante a noite principalmente, né? Que a luminosidade já é reduzida. Usar tapete antiderrapante, usar sapatos. Então aqui eu coloco, sem saltos, né? Eu coloco alguns cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de paciente, tá? Diagnóstico, tá? Segundo a OMS, o diagnóstico é feito pela densitometria óssea, como a gente já até relatou, tá? Os principais locais, púneo, coluna e fêmur, onde tem as principais fraturas, as fraturas aqui, ó, mais sérias, tá? E as indicações para realizar os exames, o Vini vai trazer aqui para vocês também. For mulher, estiver próxima à menopausa, apresentar mais de um fator de risco, quer dizer, beber e fumar, né? Estiver decidindo em fazer uso de estrógeno após a menopausa, estiver tomando corticoides, sofrer de hiperparatiroidismo primária, sofrer fratura recente, estiver monitorando a eficácia do tratamento da osteoporose, então ela pode estar, esse paciente, não só ela, tá? Com alguns indicadores, está fazendo a densitometria óssea para diagnosticar ou para acompanhar o tratamento, tá? A prevenção, nesses casos, muito importante. Exercício físico, não fumar e não beber. A alimentação rica em cálcio, a vitamina D e o flúor, tá? E os bons hábitos de vida em geral. Tratamento fitoterapêutico é muito importante para esse paciente realizar exercício, como a gente já até relatou, tá? E tipo de exercício focado na prevenção ou até mesmo no pós-fratura que ele venha a ter, tá? Cuidados adicionais, como já até relatou, calçados, tá? Roupas, tá? Abrigo confortável, piso antiderrapante, boa iluminação, tá? São todos aqueles cuidados que a gente até relatou posteriormente. Artrite reumatoide, tá? Gente, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho. Eu vou pedir para ligar esse ar que até agora não ligaram, tá? E daqui a pouquinho eu volto. Todos estão observando aqui a aula? Todos me escutam? Dá para observar aqui a aula? Sim. Sim. Ok, obrigado. Vamos voltar lá, artrite reumatoide, tá? Lembrar que ela é uma doença inflamatória crônica e sistêmica, tá? Tem vários achados articulares e extraarticulares, certo? Muito importante. Que o quadro articular pode regredir, mas normalmente ele vem a evoluir, tá? E ter surtos, se não tratado e acompanhado, e pode gerar, até pela destruição, tá? Acometer essa articulação, chegar a ter uma anquilose. O que é anquilose, gente? É a aproximação dos ossos, né? E diminuir a mobilidade da articulação, né? Pois, por ser uma situação sistêmica, uma patologia sistêmica, pode acometer outros órgãos, principalmente cardíaco, pulmonar e gastrointestinal, tá?
a incidência da artrite, tá? De 1 a 2% da população mundial, tá? Comete cada vez mais, ela vem diminuindo a idade, então pode chegar de 20 aos 45 anos, tá? Mas a gente tem essa prevalência muito grande acima de 40, 50 anos e ali 40, 70 anos de idade, tá? Principalmente na população urbana, atinge 2 vezes mais as mulheres, tá? Porque a gravidez e anticoncepção hormonais pode estar envolvido nessa incidência, tá bom? A etiologia da artrite, de causa desconhecida, como a gente viu, porém a gente sabe que o mecanismo imunológico da pessoa, ela vem a desempenhar um papel importante para o desenvolvimento da doença. Como, né? Tem agentes externos, como a gente vê aqui, tá? Ou seja, antígeno que adentram o nosso corpo e o anticorpo vai tentar combater, tá? Principalmente nas articulações, certo? O que a gente tem para diagnosticar a artrite reumatoide? 80% dos pacientes, tá? Ele tem esse fator reumático, tá? O fator reumático é um exame, tá, de sangue que esse médico irá pedir para saber se tem esse fator reumático para diagnosticar a artrite reumatoide, tá? Os fatores reumáticos, olha aqui, são anticorpos que reagem com imunoglobulinas encontradas no sangue, certo? Por isso o exame de sangue, para desencadear, diminuir essas inflamações. Ó, as inflamações através de leucócitos, monócitos, linfócitos, tá? Que são liberados no sangue para combater esse antígeno que vem do mundo externo, acaba destruindo, tá? As nossas cartilagens e articulações, tá? Levando à hiperplasia sinovial, a outras formações decorrentes das inflamações rotineiras, como a gente já viu, até a destruição dessa articulação. Tá? Com a destruição da articulação, acontece, vem esse pânus, que é o tecido de granulação vascular, ou seja, um tecido destrutivo, tá? Como a gente já até relatou, recorrente de inflamações e destruição dessa articulação. O tecido ele vem a se proliferar, tá? Principalmente nas nossas articulações, levando, que a gente não pode deixar nós como fisioterapeuta, a chegar até a anquilose. Algumas manifestações clínicas eu coloco para vocês. Fadiga, muito importante lembrar, perda de peso, fraqueza, dor, olha aqui. Dor persistente nas articulações por período maior de 1 mês, tá? Comprometimento dos 2 lados do corpo, muito importante, tá? Se eu tenho um cotovelo, vou ter no outro, um tornozelo, vou ter no outro, tá? Não simultâneo, pode aparecer em determinada época, passado algum tempo, alguns meses, aparece no outro cotovelo, no outro tornozelo também. Inchaço, tá? Principalmente naquela área cometida. Rigidez matinal e a nossa fadiga. Os sintomas vão se localizando nas articulações específicas. Quais? Punho, joelhos, dedos, coluna cervical, muito importante. Tá? Como a gente até relatou, o que ele vai apresentar? Edema, calor, dor, tá? Rigidez, principalmente matinal. E esse paciente pode vir a progredir e levar até a subluxação daquela área. Tá? O diagnóstico da artrite é muito importante a gente lembrar que ele vem do histórico do paciente, da paciente ou do paciente, os seus exames físicos, tá? A avaliação e os testes laboratoriais, que aqui eu mostro para vocês. Hemograma, o fator reumático, que é muito importante, análise do líquido sinovial e, claro, logo de início, o médico vai pedir para o paciente as radiografias, tá? Claro que decorrente da doença pode começar com uma radiografia, passar por uma tomografia, mais para frente o exame mais específico para avaliar as articulações, a ressonância magnética. O que eu vou encontrar nesse paciente? Limitação do movimento, atrofia muscular, fraqueza, instabilidade pelo desenvolvimento da patologia ali na articulação, tá? E desalinhamento entre as articulações, a linha média de cada articulação, de cada osso, né? Que eu tenho que tentar impedir os danos, principalmente
da articulação, pois eles são dores irreversíveis. Eu tenho que aliviar a dor, melhora da capacidade funcional, prevenir as incapacidades, e assim eu vou ter a melhora, principalmente da qualidade de vida desse paciente. O objetivo, quando eu chego com esse paciente, ele é muito importante, pois eu tenho que traçar os objetivos logo de cara para eu traçar como eu vou chegar, ou seja, como que eu vou tratar esse paciente, tendo os objetivos, que são manutenção da amplitude de movimento, manutenção da força muscular, estabilidade articular, por exemplo, vai apresentar instabilidade, diminuir a sobrecarga nas articulações, por força de fortalecimento muscular, né? Aumento da resistência por meio de condicionamento cardiovascular, melhora da marcha, orientação e educação desses pacientes quando eles já foram para casa, ter essa adaptação em casa também é muito importante, tá? Passando para as lesões meniscais, tá? Gente, notem que eu estou sendo um pouquinho rápido, pois é bastante coisa e eu dei uma boa resumida em todas as patologias, em todas as alterações, na avaliação, tá? Em todo o nosso conteúdo da primeira AVC, certo? Aqui nas lesões meniscais, muito importante te lembrar que o menisco ajuda na distribuição, principalmente do nosso peso, tá? Tem uma forma convexa para receber os côndilos femorais côncavos, tá? Para que consiga deslizar melhor na articulação e melhorar sua movimentação e assim ter a sua função específica, que é estabilização, principalmente aqui no nosso joelho, tá? E absorção de impacto. Sábado mesmo eu bati o meu joelho, estou tendo um pouquinho de... como eu posso? Ele está travando um pouco, ele tem muita estalos, mesmo estalidos mesmo no meu joelho. Então eu vou fazer exame específico para isso, tá? Então a gente tem que lembrar que os meniscos eles vão trazer estabilização e absorver esse impacto, tá? Olha aqui, é muito importante lembrar que há uma diferença de altura, comprimento e largura do menisco, tá? Lembrem lá da anatomia, tá? Principalmente, tá? Na lateral, para que ele consiga realizar essa estabilização. Ao momento desse desgaste, tá? Na porção do menisco, tá? Lateral, principalmente dos meniscos mediais, certo? As lesões no menisco no idoso advêm de degeneração, não vão esquecer isso. Diferente das rupturas agudas, que vêm através da inversão do movimento, desculpa, e lesão por tração, tá? Se eu perguntar lá para vocês, no idoso, as lesões meniscais advêm de degeneração. E a ruptura vem mais em pacientes jovens, tá? Inversão de movimento, tá? E lesões por tração. Não que... Desculpa. Não que no idoso não possa haver uma ruptura aguda. Pode, tá? Principalmente por acidente, tá? Mas o aumento da incidência que a gente tem de lesões meniscais no idoso advém de degeneração, tá? Tá. O diagnóstico é feito em 75% dos casos baseado na história desse paciente. Ele que vem a mostrar para vocês dores, ele que vem mostrar para vocês incapacidades, ele que vem mostrar para vocês travamento do joelho até mesmo, tá? Decorrente dessa degeneração ou da ruptura. Ó, as lesões degenerativas elas não são associadas a eventos traumáticos, e sim a osteoartrite. Tá? Então, a maior porcentagem que a gente tem nesses idosos, as lesões meniscais, vem por degeneração, tá? Por causa até da osteoartrite. Queixa principal que a gente vai ter nesses pacientes: dor, sensibilidade da linha articular, sinovite, o travamento do joelho. Ontem mesmo na clínica, tá? Depois que eu acabei de dar aula para vocês, eu fui com o Takemura e ele me perguntou se o meu joelho está travando, tá? Até mesmo por causa dessa ruptura que eu possa vir a ter. Então, é muito importante a gente observar isso no nosso paciente, tá?
No exame físico, o paciente, a sensibilidade da linha articular é um achado muito importante para o diagnóstico. Então, ele vai relatar, eu mesmo relatei para o Takemura, tá travando um pouquinho e a sensibilidade, principalmente aqui na posterior, tá? É um pouquinho doloroso. Então, esse paciente vai mostrar para vocês, tá? Vai relatar para vocês essas dores. Muito, de suma importância a gente lembrar desses testes, tá? Takemura nem quis fazer ontem comigo, pois eu vou realizar exame ainda também, tá? O teste de Apley e de McMurray, tá? Lembrando, paciente endocúbito, dorsal ou ventral? Ventral. Desculpa. Ventral, isso mesmo, Karen. Tá? Vamos fazer uma pressão aqui do calcânio para baixo, tá? E girar o pezinho para dentro ou fora, tá? E aí, com essa pressão, o paciente irá relatar dor em um dos meniscos, lateral ou medial, tá? Aqui mesmo, tá? Já no teste de McMurray, o paciente decúbito dorsal, tá? Fazer uma flexãozinha, tanto aqui de joelho e quadril, tá? E vou com uma pressão ao calcanhar e girando os pés, tá? Ele vai me relatar dor no joelho em um dos meniscos. Aqui o médico vai falar um pouquinho para vocês. Tá muito baixo, professor. Já vou aumentar. Tá dando para escutar o áudio dele, professor. Eu sou o Dr. Daniel Carvalho, especialista em cirurgia do joelho. Voltar. A cirurgia do joelho, sem dúvida, foi um divisor de águas. Melhorou? Aumente só mais um pouquinho. Tá, sem problema. Se vocês quiserem que eu volte os outros vídeos também, porque eu acabei baixando, se ficou muito baixo, vocês me avisam que eu volto, tá bom? História da cirurgia do joelho. Hoje, conseguimos tratar várias lesões com essa técnica minimamente invasiva, de tempo de recuperação e acertar uma cirurgia aberta. Neste vídeo, vou explicar para vocês como funciona a cirurgia por artroscopia, quais as lesões podem ser tratadas por essa técnica. Eu sou o Dr. Daniel Carvalho, especialista em cirurgia do joelho e lesões esportivas, e esse é o nosso canal Ortopedia do Esporte. A artroscopia do joelho é uma técnica cirúrgica moderna, minimamente invasiva, onde o cirurgião utiliza uma pequena câmera que proporciona uma visão clara para diagnosticar e realizar o tratamento. Opa! Tô voltando aqui. Olá, a artroscopia do joelho. Lesões ligamentares e são as lesões de menisco e realizar o tratamento das lesões na articulação. As lesões tratadas pela artroscopia são as lesões de meniscos, lesões da cartilagem articular e lesões ligamentares, como as do ligamento cruzado anterior. A cirurgia é feita por duas pequenas incisões na parte da frente do seu joelho, onde serão inseridos o artroscópio, pequena câmera do tamanho de um lápis. O artroscópio envia, através de uma câmera, a imagem para um monitor de televisão, onde o cirurgião pode ver as estruturas do joelho em grande definição. A recuperação, na grande maioria dos casos, é bem rápida, em torno de 2 meses, dependendo da estrutura lesionada e do grau de lesão. Em poucos dias você estará caminhando normalmente, iniciando sua fisioterapia, conforme a prescrição do seu médico. Aí vão alguns cuidados. Após a cirurgia, o joelho normalmente incha. Pacientes que têm algum histórico de trombose devem utilizar meia vascular de média compressão e as orientações medicamentosas de um cirurgião vascular. Você permanecerá com uma faixa por 2 dias e, após esse período, somente um curativo pequeno sobre as incisões. Na grande maioria das vezes, não será necessário o uso de muletas e anti-inflamatórios e analgésicos serão prescritos conforme a necessidade. O início precoce da fisioterapia é fundamental na recuperação. Sem dúvida, a cirurgia por artroscopia é um ato da cirurgia do joelho. No entanto, não podemos nos esquecer que ela é uma cirurgia, com seus riscos, e, portanto, não podemos banalizar a sua indicação.
Vamos observar aqui o outro vídeo, onde mostra o artroscópio, ele vem com a pinça e tirar essa área de lesão. Por isso que o médico até relata lá, dependendo da área de lesão. Ele sempre tenta tirar o mínimo possível, tá? Para deixar o joelho estável. E o tempo de recuperação ser mais rápido desse paciente também. Aí, por final, ele faz o debridamento, vai diminuir a área de infecção, até também. Certo, gente? Deu para todo mundo escutar bem? Agora, no vídeo. Tá. Sim. Se quiserem que eu volte os outros, né? Lá dos testes, porque até mesmo eu diminuí, que estava bastante alto, só avisar. Tá? Então, lembrando da fisioterapia, o que é mais importante, durante a reabilitação, fortalecimento principalmente desse quadríceps, ganho de ADM, a minha ADM está horrível, até mesmo também. Ganhei, diferente de sábado, que eu bati ele, com certeza. Mas o final do movimento é horrível, tá? E analgesia, muito importante. As várias técnicas que a gente tem aí dentro da fisioterapia, tá? Bengalas, muletas e andadores, temos que observar para esse paciente o que ele vai precisar. Claro, com certeza, paciente mais idoso, vamos utilizar os andadores, dá mais estabilidade para esse paciente, tá? E, quanto mais cedo possível, realizar essa deambulação, tá? Gente, eu resumi todas as nossas aulinhas, que foram 2 aulas de alterações fisiológicas decorrentes da idade, uma de avaliação, osteoporose, tá? Artrite reumatoide e lesões meniscais, tá? Para essa primeira verificação. Então, nós temos 6 aulinhas resumidas em 51 slides, certo? Dúvidas? Aí eu pergunto para vocês. Não? Todo mundo tranquilo? Todo mundo já preparado para fazer prova? Não. Acho que é isso, cara. Não faça isso. As dúvidas só vêm na hora da prova, professor. Não faça isso, Camila. Pelo amor de Deus. A nossa provinha está marcada para quinta-feira que vem, tá? Já no horário normal, tá? De 11 a meio-dia e 40, tá? Eu vou estar aqui na faculdade, certo? Não vou estar online, mas qualquer dúvida vocês têm que entrar em contato comigo. Se for dúvida de prova, claro. Se for dúvida de suporte, tenta entrar em contato o mais rápido possível comigo, que eu verifico com o suporte também. Tá certo? Sim, professor. Alguma duvidazinha ainda sobre os testes, sobre a parte de avaliação? Parte de avaliação eu coloquei mais os testes, pois é muito igual e a gente viu bastante avaliação nesse semestre na parte prática ainda, né? Claro, ainda tem que terminar essa parte de avaliação com uma pequena parte viu comigo ontem, alguns tipos para a gente avaliar, algumas escalas, né? E levei o Mini-Mental para a gente avaliar a parte cognitiva desse paciente, porque a outra parte da turma vai ver depois das provas comigo, tá? E ainda tem o SF36, que a gente vai realizar um sobre o outro. Cadê a colega que acabou falando ontem que ia fazer no seu tio-avô? Tá por aí? Acho que não. Teve uma colega que falou que ia fazer... Ô, professor, tô aqui. Acabou fazendo, Aline? Aline. Não. Ainda não, eu não fui na casa da minha mãe ainda. Tá, quando Mas tu eu vou fizer, fazer. dá até o feedback pra gente. Tá Dá até o ok. feedback pra gente, que é importante a gente saber como é que tá esse estado mental até dele.
E depois, Aline, tu faz o SF36 com ele, que eu vou deixar com vocês também. Tá ok. E aí a gente tem como lembrar um pouquinho mais dessa parte de avaliação. Tá? Mas é importante, como eu coloquei para vocês, a gente estar relatando sobre esses testes que a gente viu durante a aulinha e que a gente vai fazer mais para frente. Tá? Dúvidas sobre as patologias, gente? Não? Ok. Na parte... Oi, diga. Você vai colocar esse material para nós, né? Disponibilizar esse material aí de revisão. Sim, vou postar igualzinho como as aulas. Tá? Vou postar igualzinho Tá bom, como obrigada. as aulas. E eu dei uma resumida legal nas alterações fisiológicas recorrentes do idoso pelos quadros. Vocês podem ver que os quadros eles relatam bastante alterações resumidas mesmo sobre tanto da parte musculoesquelética quanto da parte cardíaca, né? Então, vocês podem estar estudando as aulinhas, tá? E fazendo um resumo, tá? Até pelos quadros, que eles dão bastante alterações. Certo, gente? Sim, professor. Então... Oi, Karen, diga. Chegou o slide do senhor no nosso e-mail de estenose. Estenose? Foi. Será que eu coloquei errado? Porque estenose lombar degenerativa a gente vai ver só depois da prova, na segunda VC. Então, não chegou lesões meniscais, chegou Nem estenose. avaliação, professor, porque inclusive, eu estava verificando realmente isso aí. Tá, peraí. Não, de avaliação eu vi, eu só não vi o de menisco, estava de estenose. Então eu devo ter colocado errado. Fiquem com esse de estenose já para a segunda, tá? Para a segunda VC. E agora mesmo, que eu tenho um tempinho, quando a gente terminar e encerrar aqui, eu vou enviar para vocês o de lesões meniscais, então. Devo ter enviado errado. Tá ok? Sim, professor. Obrigado. Certo, nada, que isso. Então, agora mesmo eu vou enviar para vocês o de lesões meniscais. Fiquem com esse já de estenose lombar degenerativa e, consequentemente, nesses pacientes, irá levar uma, como eu posso dizer para vocês, uma protusão discal bem importante, mas isso a gente só vai ver na segunda VC. Já fiquem com essa aulinha. E agora eu vou enviar para vocês a de lesões meniscais mesmo. Tá ok? Certo. Ok, professor. Obrigado, Camila. Então, qualquer coisa, chamem. Aline, obrigado também. Chamem no privado, tá? E quinta-feira nós temos nossa provinha, certo? Quarta-feira não terá aula, vocês já vão ter prova, certo? E fico à disposição de vocês. Qualquer coisa é só chamar. Certo? Até mais, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tá.